O barulho suave dos talheres, o cheiro do café fresco e o murmúrio constante das conversas enchiam um pequeno café no centro do rio. Roberto Carlos tinha acabado de entrar, ainda segurando o celular, tentando responder a uma sequência interminável de mensagens do clube. Ele pensava apenas em pegar seu expresso habitual e seguir para o treino, mas naquele instante, tudo ao redor pareceu parar, como se alguém tivesse apertado um botão invisível. Ele ouviu uma voz feminina, doce, com uma entonação suave que ele conhecia melhor do que ele mesmo conhecia a própria respiração. Uma voz que o atravessou como um raio, fazendo sua espinha arrepiar. Uma voz que, por 3 longos anos, ele tentou esquecer, e falhou. Se não fosse por ele naquela época, eu não estaria aqui agora. Eu queria tanto agradecer aquele homem que cuidou de mim quando eu não enxergava nada. O coração de Roberto congelou. Ele virou lentamente, como se tivesse medo de confirmar aquilo que seu corpo inteiro já sabia. E então viu uma jovem de cabelos castanhos, agora soltos e brilhantes sob a luz da manhã, sentada ao lado de um rapaz, o seu melhor amigo desde a adolescência, Diego. Diego estava sorrindo, segurando a mão dela. E a jovem era Lívia. A Lívia dele. Ou, pelo menos, a Lívia que ele guardou na memória como uma ferida aberta que o tempo nunca conseguiu fechar. Mas agora ela estava ali, sorrindo para outro homem, sem a menor ideia de que, a poucos metros, estava o homem que caminhou ao lado dela em dias de absoluta escuridão. Literalmente escuridão, porque naquela época, Lívia não enxergava nada. Ela vivia num mundo apagado, sem cores, sem rostos, guiada apenas pelo som da vida e pelo toque de quem se importava com ela. E durante quase um ano inteiro, quem se importou foi Roberto. Mas ela nunca viu o rosto dele. Ele foi as mãos que seguraram as dela quando a solidão apertou. Ele foi a voz que a acalmou quando o medo da escuridão se tornava insuportável. Ele foi o único ponto fixo em um mundo que, para ela, era apenas sombras e incerteza. E agora, ela estava ali, curada, enxergando, vivendo, feliz. Mas ao lado de Diego. O choque fez Roberto recuar um passo, o café recém-tirado tremendo em sua mão. Carlos, você tá bem? Perguntou o garçom, percebendo que algo estava errado. Roberto não respondeu. Não conseguia. Sua mente girava como se tivesse sido arremessado de volta no tempo, para 3 anos antes. Lívia estava sentada no pequeno apartamento alugado pelos médicos voluntários, deitada no sofá, os olhos sempre fechados, não por hábito, mas por necessidade. Seus olhos não respondiam a nenhum estímulo. A luz não significava nada para ela. Na época, Roberto ainda não era o Roberto Carlos conhecido mundialmente. Era apenas um jovem atleta em ascensão, lutando para manter o equilíbrio entre o início da carreira e a vontade gigantesca de ajudar a todos ao seu redor. Um dia, por acaso, encontrou Lívia sentada na frente da clínica comunitária, tremendo de medo, incapaz de voltar sozinha para casa. Você precisa de ajuda? Ele perguntou. Ela não viu o sorriso tímido dele, mas ouviu a gentileza na voz. E desde aquele dia, ele passou a acompanhar seus passos. Levava comida. Lia livros para ela. Descrevia o pôr do sol. Contava histórias de quando era pequeno. Ensaiava como explicar as cores usando apenas palavras, como se fosse possível pintar o mundo com sua voz. E toda vez que ela tinha medo de tropeçar ou errar um passo, ela estendia a mão e encontrava a mão dele. Lívia não sabia quem ele era visualmente. Ela não poderia reconhecê-lo na rua. Mas reconhecia sua respiração, sua forma de rir, seu jeito de bater os dedos na mesa quando ficava ansioso. E, principalmente, reconhecia aquela voz. Aquela voz que agora vibrava dentro do café, escondida atrás de um nó de emoção. O presente voltou como um soco. Dentro do café, Lívia mexia na xícara enquanto conversava com Diego. Eu só lembro da voz dele. Ele sempre dizia que um dia eu ia voltar a enxergar. E que quando isso acontecesse, eu poderia ver o mundo como ele via. Roberto sentiu o chão sumir. Diego sorriu, apertando a mão da namorada. Ele vai ficar feliz em saber disso, seja quem for. Mas olha, amor, para mim, o mais importante é que você está aqui, comigo. Roberto quase soltou a xícara. Um impulso quase animal subiu pela sua garganta. Vontade de falar, de se revelar, de dizer sou eu. Mas ele segurou com força o copo, a respiração oscilando. Ele sabia que não podia. Ela estava feliz. Era tudo que ele sempre quis. Mas nunca imaginou que essa felicidade seria ao lado do seu melhor amigo.
Roberto tentou sair discretamente, mas quando virou para ir embora, a voz dela o chamou de volta no tempo. Às vezes eu penso, e se eu encontrasse ele sem querer? Será que eu reconheceria? O corpo de Roberto travou. Diego riu, achando graça. Amor, você mal lembra da voz do Roberto quando a gente jogava bola juntos. Não vai reconhecer um estranho que você nem viu de verdade. Lívia deu um sorriso tímido. Talvez não, mas às vezes eu sonho com ele. Sonho que a gente se reencontra. Sonho que eu finalmente digo, obrigada por ter sido meus olhos. Ela respirou fundo. Eu queria tanto ter dito isso. Roberto fechou os olhos, dominado por uma mistura devastadora de saudade, dor e ternura. Ele nunca soube que ela sonhava com isso. Nunca soube que ela sentia falta. Nunca soube que ela queria reencontrá-lo. Porque ele não teve chance de se despedir. O flashback veio cruel e rápido. Roberto estava num curto período de férias quando recebeu a notícia de que seria convocado para uma viagem urgente com o clube. Uma oportunidade que ele não podia recusar. Ele passou no apartamento de Lívia para avisar. Mas quando chegou, o lugar estava vazio. Nem sinal dela. A cama arrumada. As malas sumidas. Os armários vazios. Um vizinho lhe disse que a família dela havia vindo buscá-la na madrugada anterior. Mudança de emergência. Ele disse. A moça vai fazer um tratamento fora do estado. Roberto ficou parado, no corredor frio, segurando 2 sacolas de frutas que ela adorava, sem saber o que sentir. Tentou ligar. Tentou pedir informação na clínica. Tentou até visitar a antiga casa dela. Nada. Ela havia sumido do mundo. E ele ficou sem resposta, sem despedida, sem voz. Durante meses, ele se perguntava se ela estava bem, se conseguiria fazer a cirurgia, se lembraria dele. Ele se perguntava se ela estava com medo, se ela chamava pelo nome dele em algum momento. Depois, quando a carreira disparou, ele carregou isso como um peso silencioso. O medo de ter falhado com alguém que precisava dele. E agora, ela estava ali, viva, linda, enxergando, e completamente feliz, ao lado de Diego. Roberto respirou fundo. Tentou dar meia volta. Mas antes que conseguisse ir embora, Diego levantou a cabeça e finalmente o viu. Carlos! Mano, que coincidência! Vem cá! Roberto congelou por um instante, mas teve que se virar. Diego acenava exageradamente, chamando como se nada estivesse errado. Lívia também olhou na direção do movimento, sem reconhecer quem era. Roberto se aproximou devagar, como se cada passo fosse uma decisão moral. Diego levantou-se e deu-lhe um abraço apertado. Cara, quanto tempo! Senta com a gente. Lívia sorriu de leve para o estranho educado que se aproximava. Ela o encarou, sem saber porquê, mas algo em sua postura, ou na forma dele respirar, fez seu coração tremer, uma sensação inexplicável. Prazer, ela disse, estendendo a mão. Sou a Lívia. Roberto engoliu seco. A mão dela estava ali, na frente dele. Quanto tempo ele passou segurando aquela mesma mão no escuro? Ele apertou com cuidado, tentando esconder o tremor. Prazer, Roberto. Por um momento, ela franziu a testa. Aquela voz, algo naquele timbre. Mas antes que lembranças antigas pudessem emergir, Diego cortou a tensão. Carlos, essa é a mulher da minha vida. A melhor coisa que já aconteceu comigo. O coração de Roberto afundou de um jeito que ele não desejaria nem ao pior inimigo. Ele sorriu. Um sorriso quebrado, mas sincero o suficiente para não levantar suspeitas. Parece que você tem sorte, Diego, disse ele, tentando manter a voz firme. De verdade. Eles conversaram por 5 minutos. 5 minutos que pareceram uma eternidade. Roberto tomou cuidado extremo para não falar muito, para não permitir que sua voz chamasse atenção. Falava baixo, pausadamente, sempre deixando Diego liderar a conversa. Lívia, por sua vez, observava o estranho com uma curiosidade silenciosa. Havia algo ali, um fio invisível puxando memórias que ela não conseguia decifrar. Quando Roberto finalmente levantou-se para ir embora, Lívia disse: Foi um prazer conhecer você, Roberto. Sua voz, não sei, me lembrou alguém que eu conheci no passado. Estranho, né? O olhar de Roberto se perdeu por um segundo. 1000 coisas passaram por sua mente. Ele poderia dizer sou eu. Poderia dizer eu estava lá quando você não podia ver. Poderia dizer eu nunca te esqueci. Mas ele não disse nada. Ele apenas sorriu com gentileza e respondeu:
O mundo é cheio de eco. Às vezes, a gente acha que reconhece uma voz, mas é só o coração lembrando de algo bonito. Ela sorriu. Diego levantou-se para abraçar o amigo novamente. Vamos marcar algo, mano. Você tem que vir jantar lá em casa qualquer dia. Roberto sorriu de volta, fingindo normalidade. Claro, qualquer dia. Quando saiu do café, o sol cegou por um momento. Ele respirou fundo, tentando se recompor. Só então percebeu que suas mãos tremiam. Ele havia reencontrado o amor que achou que nunca mais veria. Mas agora ela era parte da vida de outra pessoa. A pessoa que ele mais respeitava no mundo. E ele sabia, no fundo do peito, que só havia um caminho possível. O silêncio. O silêncio e a distância. Mesmo que isso rasgasse cada parte dele por dentro. Naquela noite, o rio parecia mais barulhento do que nunca. Carros passando, buzinas, risadas ecoando nos bares da esquina, música alta vindo de algum boteco com samba ao vivo. Mas, para Roberto, havia apenas um som, a própria respiração, pesada, arrastada, como se cada suspiro estivesse carregando anos de coisas não ditas. Ele estava encostado na varanda do apartamento, olhando para as luzes da cidade, mas a cena que realmente se repetia na cabeça dele não era a paisagem urbana. Era o café. Era o sorriso de Lívia. Era a mão de Diego segurando a dela. Era a frase que martelava em sua mente. Eu só lembro da voz dele. Quantas noites ele passou sentado ao lado dela, em uma cama simples de um quarto abafado, falando e falando, tentando ser um pouco de luz para alguém que vivia no escuro. Quantas vezes ele disse as mesmas palavras, como uma espécie de promessa silenciosa, de que tudo ficaria bem. Ele levou a xícara de café à boca, já frio, e fez uma careta. Não pelo gosto, mas pelo vazio que sentia. O celular vibrou sobre a mesa. Ele olhou a tela. Era uma mensagem de Diego. Diego, mano, hoje foi muito maneiro te ver. A gente tá com saudade. Temos que marcar aquele jantar lá em casa. Lívia gostou de você. Disse que sua voz é confortável. KKKKK. Roberto fechou os olhos, o peito apertando. Confortável. Ele se lembrava exatamente do momento em que ela usou essa mesma palavra, anos atrás. Estavam no pequeno sofá do apartamento, com uma janela aberta por onde passava uma brisa tímida. Ela estava com medo da cirurgia que talvez nunca viesse. Ele falava sobre o mar, sobre o som das ondas, sobre o cheiro de grama molhada depois da chuva. Sua voz é confortável, sabia? Ela disse, tateando o ar até encontrar a mão dele. Ele riu na época, tentando disfarçar o rubor no rosto. Confortável? Tipo um travesseiro? Ela sorriu. Tipo um lugar onde eu posso descansar, mesmo sem enxergar nada. Agora, anos depois, ela dizia a mesma coisa, sem saber que era exatamente a mesma voz. Roberto digitou uma resposta curta para Diego. Roberto, também curti te ver, irmão. A gente marca sim. Essa semana tô cheio de treino, mas a gente dá um jeito. Ele colocou o celular de lado, andando pela sala como se estivesse preso num labirinto interno. Sabia que Diego era um cara bom. Sabia que Lívia estava feliz. Sabia que não tinha o direito de entrar ali com a própria dor como se fosse dono de alguma coisa. Mas saber disso não deixava a angústia menor. No dia seguinte, o despertador tocou cedo. Treino às 8. Ele passou uma água no rosto, encarou-se no espelho e quase não se reconheceu. Não pelo físico, o corpo ainda era o de um atleta profissional, forte, disciplinado, mas pelos olhos cansados, marcados por noites mal dormidas. No campo de treino, o clima era outro. Risadas, brincadeiras, bola rolando. Jornalistas cercavam a entrada, fãs gritavam o nome dele, pedindo fotos, autógrafos. Ele respirou fundo, vestiu a máscara do ídolo e entrou em campo. Bora, Carlos! Gritou um companheiro. Hoje tem coletivo. O professor quer ver você batendo falta. Ele assentiu, forçando um sorriso. Quando a bola parou na marca, a poucos metros da área, ninguém ali imaginava que, do lado de dentro, ele estava a quilômetros daquela realidade. A barreira, o goleiro, os companheiros, tudo parecia distante. O que ele via, na verdade, era Lívia sentada na cama, inclinando a cabeça para entender a explicação dele sobre como as cores funcionavam. O azul é calmo, ele dizia, tipo quando o mar tá sem ondas. E o vermelho? Ela perguntava. Ele sorria. Vermelho é quando o coração bate forte demais. De repente, alguém gritou. Chuta,
Carlos. Ele respirou fundo, tomou distância, correu e acertou a bola com a precisão de sempre. Um belo gol. A imprensa aplaudiu. O técnico assentiu satisfeito. Mas para ele, tudo aquilo era só automático. Depois do treino, no vestiário, Diego apareceu, jogando uma toalha no ombro. "Cara, você tá voando", disse ele. "Se continuar assim, vão ter que erguer uma estátua sua." Roberto riu, tentando manter o clima leve. "Aí já é exagero, né?" Diego sentou ao lado dele, abrindo a garrafa de água. "Mano, falando sério, sobre ontem, fiquei feliz demais de você conhecer a Lívia. Eu sempre quis apresentar vocês dois, só que a vida foi enrolando." Roberto sentiu o peito apertar, mas manteve a expressão neutra. "Ela parece ser uma pessoa incrível", respondeu, com sinceridade. Diego iluminou-se. "Ela é. Você não tem noção do que essa mulher já passou, mano. Ela ficou um tempo sem enxergar, sabia?" Roberto engoliu em seco. "Fiquei sabendo", murmurou, fingindo surpresa. "Foi tenso?" Diego balançou a cabeça. "Muito. Ela contou que tinha um cara que sempre cuidava dela, levava comida, lia livros. Mas um dia ele sumiu. A família dela teve que mudar. Ela foi fazer tratamento fora. Ela nunca mais viu o cara." Roberto desviou o olhar, encarando o chão. "A vida é assim mesmo. Às vezes as pessoas cruzam nosso caminho só por um tempo." Diego suspirou. "Ela sente falta desse cara, acredita? Vive falando que, se um dia encontrasse ele, ia agradecer por não ter desistido dela." Ele ficou calado por alguns segundos. O silêncio entre os dois foi cortado pelo barulho do chuveiro ao fundo, jogadores conversando, algumas brincadeiras. Mas ali, naquele pequeno intervalo, Roberto sentiu que o peso do que segurava aumentava. Diego, sem perceber o universo que girava dentro do amigo, deu uma palmada leve nas costas dele. "Mas enfim, só queria dizer que, mano, você tem que ir lá em casa. Ela ganhou uns ingressos para um evento no estádio, coisa de campanha social, e eu falei que ia ver se você não toparia fazer uma aparição rápida. Ela admira muitos jogadores que ajudam causas sociais." Ele levantou as sobrancelhas. "Evento social?" "É, campanha de arrecadação para uma clínica que atende pessoas com deficiência visual. Ela quer se envolver mais com isso. Disse que quer ser para outras pessoas o que aquele cara foi para ela." As palavras entraram em Roberto como um corte profundo. Lívia queria ser para outros o que ele foi para ela. De um lado, isso enchia de orgulho silencioso. Do outro, ampliava o abismo entre o que ele desejava e o que podia fazer. "Eu vejo a agenda e te falo", respondeu, engolindo o nó na garganta. "Mas é bem a minha cara esse tipo de evento. Você sabe." Diego sorriu. "Eu sabia que você ia gostar. Vou avisar ela. Ela vai ficar radiante." Naquela semana, Roberto passou a tentar controlar até a forma de falar perto de Diego. Era como se cada sílaba pudesse denunciá-lo. No telefone, no vestiário, nas entrevistas, ele se pegava mudando o tom, acelerando ou reduzindo a fala, com medo que uma frase, um jeito de pronunciar uma palavra, pudesse acender alguma memória em Lívia. Mesmo assim, ele não conseguia evitar pensar nela a cada esquina. Uma tarde, depois de um treino leve, ele decidiu caminhar sozinho pela orla. Colocou um boné, óculos escuros, aquele disfarce simples que ajudava a ter alguns minutos de anonimato. O mar estava calmo, com pequenas ondas quebrando na areia. Crianças jogavam bola, casais caminhavam de mãos dadas, vendedores ambulantes ofereciam água de cocô e picolé. Ele ouviu, em algum lugar dentro de si, a própria voz do passado. "Um dia você vai ver isso, Lívia. E vai ver que a vida tem muito mais cor do que parece." Ela costumava rir. "Você fala como se eu fosse uma criança que nunca saiu de casa. E você se comporta como alguém que acha que a vida acabou só porque não enxerga agora." Ele respondia, provocando. "Mas ainda tem muita coisa para acontecer." Era como se o destino tivesse ouvido esse diálogo antigo, porque naquele exato momento, o celular vibrou. Era uma mensagem de Diego com uma foto. Lívia em frente a uma escola para crianças com deficiência visual, sorrindo, segurando uma cartolina com frases motivacionais. "Diego, olha lá, mano. Ela foi dar uma palestra sobre superação. Essa mulher é gigante." Roberto ampliou a imagem com os dedos. A expressão dela era tranquila, firme,
cheia de vida. Seus olhos, outrora opacos, agora brilhavam com uma força que ele reconhecia. Aquela mesma força que ele tentava alimentar quando ela dizia que não via saída. Ele sentiu algo estranho, uma mistura de alegria e sensação de perda. Ele não fazia mais parte da história dela. Pelo menos, não como protagonista. Se fosse honesto, talvez nunca tivesse feito. Ele foi um capítulo silencioso, uma ponte entre a escuridão e a luz. E pontes raramente são lembradas depois que se atravessa. Ainda assim, ele não conseguia simplesmente virar a página. O dia do evento no estádio chegou rápido. Era uma tarde de céu limpo. A campanha tinha reunido médicos, voluntários, ex-pacientes e algumas figuras públicas. O clube de Roberto havia cedido espaço e ele, claro, seria uma das atrações. No vestiário, ele colocava uma camisa simples do projeto social, com o logo da campanha no peito, quando Diego apareceu. Hoje você vai ter que dar autógrafo até não aguentar mais, hein? Brincou. Roberto sorriu, ajeitando a gola da camisa. Isso é o de menos. Lívia já tá lá em cima, ajudando na organização, continuou Diego. Ela tá nervosa, acredita? Vai dar um pequeno discurso. O coração de Roberto acelerou. Discurso. Ela vai falar sobre como é estar do outro lado, na pele de quem não enxerga, e sobre gratidão. Disse que quer inspirar outras pessoas. Roberto assentiu, tentando esconder a tensão. Ela tem jeito pras palavras, disse, quase num sussurro. Diego não percebeu o peso oculto da frase. Tem mesmo. Se eu vacilar, ela vira palestrante famosa e me deixa pra trás. Brincou, rindo. Bora? Mano. O pessoal tá esperando. Eles subiram juntos pelo túnel que dava acesso ao gramado. A luz do estádio cegou por alguns segundos. Ironia que não passou despercebida por ele. Lá em cima, nas cadeiras cativas, havia faixas, cartazes, gente batendo palma. Um telão exibia imagens da campanha. Rostos de pessoas que voltaram a enxergar depois de cirurgias, médicos operando, crianças sorrindo. Diego foi falar com o organizador. Roberto ficou alguns passos atrás, observando tudo. Então a viu. Lívia estava no palco improvisado, conversando com uma mulher de terno, provavelmente uma das coordenadoras do projeto. Ela gesticulava, parecia explicar alguma coisa. O cabelo preso num rabo de cavalo deixava o rosto mais à mostra. Ela usava uma blusa branca simples, calça jeans e um crachá com o nome. Quando a mulher do terno terminou de introduzir o evento no microfone, chamou. Hoje, temos a honra de ouvir o depoimento de alguém muito especial. Uma mulher que enfrentou a escuridão de frente e escolheu transformar a própria dor em esperança para os outros. Com vocês, Lívia Machado. O estádio, embora não lotado, aplaudiu. Roberto sentiu o corpo inteiro arrepiar. Ela pegou o microfone com as duas mãos, respirou fundo e começou. Boa tarde. A voz dela ecoou pelo sistema de som, tão clara e firme quanto ele se lembrava. Durante muito tempo, eu não sabia como era ver o rosto de uma pessoa. Eu não sabia como era olhar para o céu e identificar as nuvens. Não sabia o que era enxergar a linha do horizonte. Tudo que eu tinha era a voz das pessoas. Ela fez uma pausa, olhando ao redor. E, entre todas essas vozes, teve uma que nunca esqueci. Roberto prendeu a respiração. Uma voz que aparecia todos os dias com uma marmita simples, mas cheia de cuidado. Uma voz que lia livros para mim, descrevia o pôr do sol, explicava as cores como se estivesse pintando o mundo com palavras. Uma voz que dizia que um dia, se eu acreditasse, eu ia conseguir ver de novo. Eu não sabia o nome dele. Não tive chance de ver seu rosto. Um dia, ele simplesmente desapareceu. A plateia estava silenciosa. Até os gritos das crianças se calaram. Eu poderia ter ficado com raiva, continuou ela. Poderia ter dito que ele me abandonou. Mas eu escolhi acreditar que talvez a vida o tivesse levado para um caminho onde ele também era necessário. Porque a verdade é que, naquele período, ele fez algo por mim que ninguém mais conseguiu fazer. Me fez acreditar que eu ainda tinha futuro. Ela respirou fundo, segurando as lágrimas. Hoje, eu enxergo. Não perfeitamente, nem sempre com nitidez, mas enxergo. Fiz a cirurgia, meus olhos foram restaurados. E, toda vez que eu olho no espelho, lembro de alguém que nunca viu o meu rosto, mas cuidou de mim como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu não sei onde ele está. Não sei se está vivo, se está bem, se lembra de mim. Mas, se um dia essa voz estiver me ouvindo, eu só quero dizer:
Obrigada por ter sido meus olhos quando tudo era escuro. O estádio explodiu em aplausos. Alguns se levantaram. A apresentadora sorriu, emocionada. Diego, lá embaixo, enxugou discretamente uma lágrima, orgulhoso da namorada. E Roberto? Roberto lutava para manter o semblante neutro, enquanto por dentro tudo desmoronava. Ele sentia vontade de gritar que estava ali, que a voz era dele, que ele se lembrava de cada detalhe. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma responsabilidade enorme em não destruir nada do que ela havia construído até ali com Diego. Depois do discurso, houve uma pequena pausa. A apresentadora chamou os jogadores, incluindo Roberto, para subirem ao palco e fazerem uma fala rápida de apoio. Agora, vamos receber um dos nossos maiores ídolos, exemplo de superação e dedicação, anunciou a mulher. Roberto Carlos. Aplausos. Gritos. Gente levantando celulares para filmar. Ele caminhou até o palco, sentindo cada passo pesar mais do que o anterior. Pegou o microfone, olhou de relance para Lívia, que agora estava ao lado, ainda com os olhos ligeiramente vermelhos de emoção. Boa tarde, começou, com a voz um pouco rouca. É uma honra estar aqui. Assim que ele falou, o coração de Lívia deu um salto. Aquela entonação, aquele jeito de pausar entre as frases. Ela virou o rosto, encarando com atenção. Ele continuou. O futebol me deu muita coisa, mas nada se compara às histórias que a gente encontra fora das quatro linhas. Histórias como a da Lívia, que nos lembram que nem sempre a maior vitória está no placar, e sim ter coragem de continuar quando tudo parece escuro. Um arrepio percorreu o corpo dela. As palavras, o jeito, a cadência. Era como se uma porta antiga tivesse se aberto dentro da cabeça dela, deixando escapar lembranças que ela nem sabia que ainda guardava. Quando a gente vê alguém que enfrentou a escuridão e escolheu ser luz para os outros, ele prosseguiu, tentando manter a voz controlada. Isso faz a gente lembrar que o verdadeiro herói nem sempre é quem faz o gol, mas quem ajuda o outro a levantar depois de cair. Ele terminou a fala, devolveu o microfone e sorriu, recebendo aplausos. Mas, enquanto o público vibrava, o olhar de Lívia permanecia fixo nele, como se tentasse atravessar a superfície e chegar ao âmago daquela voz. Quando desceram do palco, Diego veio abraçar os dois ao mesmo tempo. Vocês foram incríveis! Exclamou. Sério, que orgulho de vocês! Lívia ainda parecia um pouco distante, como se estivesse em outro lugar. Você tá bem, amor? Perguntou Diego, estranhando. Ela piscou algumas vezes, voltando ao presente. Tô sim, disse, forçando um sorriso. Diego virou-se para Roberto. Tá vendo? Eu falei que ela ia arrasar. E você, então? Discurso de capitão. Roberto riu. A história dela é que carrega tudo. Eu só emprestei a voz por alguns minutos. Ao dizer isso, ele percebeu o peso da frase. Emprestei a voz. Era exatamente o que havia feito anos atrás. Lívia o encarou com atenção agora, como se procurasse alguma fresta de verdade. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse, de repente, quebrando o fluxo natural da conversa. Roberto sentiu o estômago afundar. Claro, respondeu, tentando soar casual. Ela hesitou um pouco, como se tivesse medo de ser invasiva. Você já trabalhou como voluntário numa clínica comunitária para pessoas com deficiência visual? Há alguns anos? Diego franziu a testa, confuso com a pergunta. Roberto sentiu um segundo durar uma eternidade. Ali, naquele exato momento, ele sabia que qualquer resposta poderia mudar tudo. Ele poderia dizer a verdade. Poderia confessar. Poderia aliviar o peso que carregava há tanto tempo. Mas ele também sabia que, ao fazer isso, mexeria numa estrutura delicada. A relação dela com o passado, o amor dela por Diego, o equilíbrio da vida de todos. O silêncio pairou entre os três. Ele abriu a boca, pronto para responder. E, antes que a frase saísse, alguém chamou. Roberto, precisamos de você aqui para a foto oficial. O organizador do evento surgiu ao lado, segurando um crachá, acenando para ele apressar. Ele aproveitou a brecha como se fosse uma boia de salvação. Depois eu te respondo isso, tá? Disse, sorrindo de forma gentil, mas fugidia. Prometo. E se afastou, deixando para trás uma pergunta suspensa no ar. Lívia o seguiu com o olhar, o coração batendo mais rápido do que gostaria. Diego, sem entender direito, colocou o braço em volta dela. Que pergunta aleatória foi essa, hein? Ela encolheu os ombros. Sei lá.
murmurou. Às vezes a gente tem a sensação de que já conheceu alguém antes, sabe? Pela voz. Diego riu. Minha mãe sempre diz que isso é déjà vu. Coisa de gente sentimental. Ela sorriu de canto, mas por dentro algo incomodava. Porque aquela voz, aquele jeito, aquele cuidado nas palavras, não eram apenas déjà vu. E, pela primeira vez, Lívia começou a se perguntar seriamente se o homem que ela tanto procurou no passado não estaria bem ali, a poucos metros dela, fingindo ser apenas mais um desconhecido simpático. E Roberto, do outro lado do campo, posando para a foto oficial do evento, sabia que o silêncio que ele havia escolhido no café não ia ser tão fácil de manter daqui para frente. A noite já tinha caído quando Roberto deixou o estádio depois do evento. A lua refletia na superfície do gramado ainda iluminado, e as arquibancadas vazias guardavam as memórias daquele dia intenso. Mas, enquanto caminhava pelo túnel em direção ao estacionamento, um barulho o fez parar. Era um grito abafado. Um grito feminino. O corpo dele respondeu antes da mente. Ele correu. A luz do corredor era fraca, iluminando apenas parte das paredes de concreto. Ao virar a curva que dava acesso ao setor de serviço, ele a viu. Lívia estava caída no chão, um dos pés preso entre duas caixas metálicas usadas para transportar equipamentos. Ela tentava se levantar, mas sentia dor ao apoiar o tornozelo. Lívia! Roberto correu até ela. Ela levantou a cabeça, surpresa. Roberto, disse, com a respiração trêmula. Eu tropecei aqui no escuro. Acho que torci o pé. Ele se ajoelhou ao lado dela. Calma, calma, eu vou te ajudar. Quando colocou a mão no braço dela para erguê-la, algo inesperado aconteceu. O toque, aquele simples toque de apoio, fez o corpo dela estremecer. A mão de Roberto, firme porém delicada, parecia trazer de volta ecos enterrados do passado, como se cada dedo dele abrisse portas fechadas pela memória. Os olhos dela se arregalaram. Espera, disse ela, segurando o pulso dele. Essa sensação. Roberto congelou. Seu instinto dizia para retirar a mão imediatamente, mas o coração dizia outra coisa. Tá tudo bem, murmurou ele, tentando disfarçar o tremor na voz. Vamos tirar seu pé daqui. Com cuidado, ele moveu as caixas, apoiou a cintura dela e a levantou lentamente. O toque fez o ar entre eles ficar pesado, quase palpável. Lívia mantinha o olhar fixo nele, como se tentasse decifrar algo invisível. Quando ficou em pé, ela testou o tornozelo. Gemeu de dor. Não, não rola, disse ela. Acho que não consigo andar. Eu te levo, disse Roberto imediatamente. Ela tentou protestar. Não precisa, você já fez muito. Roberto sorriu de lado, tentando evitar que a voz traísse sua emoção. Lívia, me deixa te ajudar. Ele se colocou ao lado dela, oferecendo o braço. Ela apoiou-se. E então o inevitável aconteceu. Assim que os dedos dela tocaram o antebraço dele, uma memória invadiu sua mente. Um flash curto, quase imperceptível, mas real. Ela sentiu a mesma firmeza, a mesma segurança, a mesma calma que sentia quando caminhava nas calçadas estreitas da vila em que morava anos atrás, guiada por alguém que ela não podia ver. Você, ela disse, parando de repente. Você tem um jeito muito familiar. Roberto tentou manter o tom neutro. Deve ser impressão. Mas ela balançou a cabeça. Não é só impressão. Eles andaram devagar pelos corredores do estádio. O eco dos passos parecia acompanhar os batimentos acelerados de ambos. Ela observava o movimento do peito dele, a respiração, o jeito como ele segurava seu braço. Forte o suficiente para sustentá-la, mas suave o suficiente para não feri-la. Era igual. Idêntico. Quando chegaram perto da saída, ela parou de andar, fazendo com que ele se virasse. Roberto, disse ela, com um olhar confuso, quase suplicante. Posso te fazer uma pergunta? Uma pergunta séria? Ele respirou fundo. Pode. Ela deu um passo para mais perto. O cheiro suave do cabelo dela atingiu o peito dele como uma memória viva. Você, já segurou minha mão antes? A pergunta caiu entre eles como uma bomba silenciosa. Roberto sentiu o corpo inteiro esquentar. O quê? Tentou ganhar tempo. Ela apertou mais forte o braço dele, como se quisesse confirmar algo. Não sei explicar, mas quando você me ajudou a levantar, eu senti algo. Como se eu já tivesse sentido isso antes. Como se você já tivesse estado comigo em algum momento importante. Ele não sabia o que responder. Seu coração gritava sim.
mas sua razão segurava sua garganta. Lívia, ele começou, mas a voz falhou. É melhor a gente te levar pro saguão. Você precisa de gelo nesse tornozelo. Ela fechou os olhos por um segundo, percebendo o desvio. Você tá escondendo alguma coisa. Não tô. Então me olha nos olhos e diz. Roberto fez exatamente o contrário. Desviou o olhar. Lívia respirou fundo, frustrada, mas ainda assim gentil. Desculpa, eu não quero ser invasiva. Só. Às vezes meu coração lembra de coisas que minha mente não lembra. Ele engoliu seco. Lívia, tem coisas que o coração sente, e que a gente não entende mesmo, respondeu ele. Mas não significa que a gente precisa procurar resposta para tudo. Ela o encarou com intensidade. Quem fala assim, é alguém que sabe exatamente do que eu tô falando. Antes que Roberto pudesse responder, um barulho ecoou no corredor. Lívia. A voz de Diego cortou o ar como uma sirene. Diego veio correndo, sem entender nada, os olhos arregalados ao vê-los tão próximos. Roberto segurando Lívia pela cintura, ela apoiada nele, os rostos perto demais. O que aconteceu aqui? Diego exclamou, colocando-se entre eles. Você tá machucada? Lívia recuou um passo. Roberto soltou o braço dela imediatamente. Eu tropecei, explicou ela. O Roberto me ajudou. Eu só não consegui andar. Diego passou o braço ao redor dela, protegendo-a instintivamente. Amor, você tem que tomar mais cuidado, disse ele, preocupado. Se machucar nesses corredores velhos é fácil. Ele olhou para Roberto com uma expressão confusa, mas não hostil. Valeu, mano. Sério mesmo. Roberto apenas assentiu. Mas, antes de irem embora, Lívia virou-se mais uma vez, olhando para Roberto como se quisesse gravar cada detalhe dele. Obrigada, disse ela. De verdade. Seu jeito foi muito gentil. O olhar dela dizia mais do que as palavras. A lembrança dentro do peito dela tentava desesperadamente alcançar a verdade. E o silêncio dentro do peito dele gritava para fugir. Nos dias seguintes, algo mudou. A pergunta de Lívia ecoava na mente de Roberto como um relógio marcando o tempo errado. Você já segurou minha mão antes? Ele evitava encontrar Diego depois dos treinos. Evitava lugares públicos onde pudesse cruzar com ela. Evitava até mesmo ligar a televisão quando sabia que teria alguma matéria do evento. Mas evitar não apagava nada. E do lado dela, as coisas também mudaram. Lívia não conseguia dormir. Ela fechava os olhos e sentia o toque. Sentia a mão segurando sua cintura. Sentia aquela respiração próxima. E, principalmente, sentia aquela voz. Uma voz que a vida inteira ela reconheceria em qualquer lugar. Ela começou a fazer algo que não fazia muito tempo. Escrever num caderno todos os fragmentos de memória da época em que não enxergava. Palavras soltas. Frases curtas. Sua voz é calma. Ele batia os dedos na mesa quando ficava ansioso. Ele dizia que o azul era o mar sem ondas. A mão dele tremia um pouco quando eu chorava. Ele sempre me deixava mais forte do que eu era. Ela percebeu que vários desses detalhes combinavam com Roberto, mas ainda faltavam peças. Ela começou a observar Diego também, para comparar. Mas Diego era expansivo, explosivo, ruidoso. Nada nele parecia com a doçura silenciosa daquele homem do passado. Então, algo aconteceu que colocou fogo na dúvida. Diego convidou Roberto para jantar. Mano, sexta-feira. Eu, você e a Lívia. Nada demais. Só pizza, conversa e risada. Roberto tentou recusar. Tentou dizer que tinha treino. Tentou dizer que tinha compromisso. Diego riu. Qual é, mano? Eu te conheço desde os 12 anos. Quando você quer fugir, você inventa desculpas idiotas. Sexta-feira, 8 horas. E não tem não. Roberto rendeu-se. A sexta-feira chegou rápido demais. Ele quase desistiu várias vezes. Mas foi. Quando bateu na porta, Diego abriu com um sorriso enorme. Entra, irmão. A casa é sua. Roberto entrou. A sala era aconchegante, cheia de quadros, plantas e uma estante com livros. Muitos livros, provavelmente de Lívia. Ela apareceu na porta da cozinha com um sorriso tímido. Oi, Roberto. Ele respondeu com um aceno quase imperceptível. A pizza estava na mesa. Diego falava sem parar, contando histórias, rindo alto. Roberto tentava acompanhar,
mas o coração dele estava completamente focado em outra coisa. Cada gesto de Lívia, cada olhar que ela lançava, cada vez que ela parecia querer dizer algo, mas não dizia. Ele sabia que ela estava observando, analisando, comparando com uma memória antiga. Depois de um tempo, Diego levantou-se para pegar mais refrigerante. Foi aí que aconteceu. Roberto e Lívia ficaram sozinhos na sala. O silêncio caiu como um peso. Lívia respirou fundo. Aquele dia no estádio. Começou ela, com cuidado. Eu não consigo parar de pensar no toque. No jeito, no que senti. Roberto engoliu seco. Lívia, murmurou ele. A gente sente muita coisa em momentos de tensão. Ela balançou a cabeça devagar. Não é isso. Ela aproximou-se um pouco, a voz muito baixa. Quando eu fecho os olhos, eu lembro. Ele tentou manter a calma. Lembra do quê? De você. Roberto sentiu o mundo parar. Ela continuou. A forma como você fala. O jeito de segurar meu braço. Até a pausa que você faz antes de dizer algo difícil. É igual. Igual ao jeito dele. Roberto respirou fundo, mas não conseguiu soltar a verdade. Lívia. Às vezes a mente cria conexões que não existem. Você acredita mesmo nisso? Ela perguntou, com doçura, mas também com firmeza. Ele ficou em silêncio. Ela deu mais um passo em direção a ele. Me responde uma coisa, disse ela, com a voz quase quebrando. Se eu pegar sua mão agora, meu coração vai lembrar? Os olhos de Roberto brilharam com um misto de dor e amor. Não faz isso, sussurrou ele. Por quê? Ele desviou o olhar. Porque não é justo. Injusto para quem? Antes que ele pudesse responder, Diego voltou à sala com 2 latas na mão. Bora, meus queridos. A noite é nossa. Lívia recuou imediatamente. Roberto se levantou sutilmente, recompondo-se. Diego não percebeu nada. Mas entre aqueles 3, tudo havia mudado. E o fio que separava a verdade do silêncio estava prestes a se romper. A chuva caía forte naquela noite, batendo contra as janelas do apartamento de Diego como dedos impacientes exigindo respostas. O som dos pingos ecoava pelas paredes enquanto Roberto encarava seu próprio reflexo no espelho do banheiro, mãos apoiadas na pia, respiração curta. O rosto que o encarava parecia cansado, pesado, carregando mais do que devia. Ele sentia que estava prestes a enfrentar algo que poderia mudar o rumo de tudo. Na sala, Diego falava animado sobre um novo projeto, rindo, gesticulando, completamente alheio à tempestade emocional que se formava a poucos metros. Lívia, no sofá, mantinha um silêncio desconfortável, com o olhar voltado para a janela, perdida em pensamentos que a consumiam desde o dia no estádio. Roberto, ao sair do banheiro, percebeu imediatamente a atmosfera estranha entre eles. Diego, distraído, não notou nada. Ele nunca foi bom em perceber silêncios carregados. Mas Lívia levantou os olhos, e quando viu Roberto, parecia que o coração dela tropeçava no próprio peito. Ela se levantou devagar. Roberto, podemos conversar um minuto? Diego levantou uma sobrancelha. Isso aí tem cara de papo sério. Querem ficar à vontade? Ele riu sem imaginar nada. Eu vou pegar uma sobremesa na geladeira. Vocês se entendam aí. E saiu, deixando os dois sozinhos, exatamente como não deveriam estar, mas como o destino insistia em colocar. Roberto respirou fundo. Sabia que não dava mais para fugir. Não dava mais para virar o rosto sempre que a verdade se aproximava. Lívia caminhou até ele, devagar, com hesitação e coragem ao mesmo tempo. Quando parou perto dele, o cheiro suave do perfume dela fez tudo ao redor desaparecer. Eu não aguento mais, ela disse, a voz trêmula. Essa dúvida. Esse sentimento estranho que me acompanha desde o dia em que te ouvi naquele café. Ela deu um passo ainda mais próximo. Roberto, você foi aquele homem? O homem que cuidou de mim quando eu estava cega? O coração dele bateu tão forte que parecia querer fugir do peito. Ele abriu a boca para responder, mas algo o impediu. O medo, talvez. O amor, talvez ainda mais. Lívia. Ele sussurrou, a voz embargando. Por que isso importa tanto? Ela não hesitou. Porque eu sinto, aqui, ela colocou a mão no peito, que minha vida inteira mudou por causa daquela pessoa. Porque eu passei anos querendo olhar no rosto dele e dizer obrigada. Porque, ela respirou fundo, segurando as lágrimas. Porque quando você fala, meu coração reconhece. Mesmo que minha mente ainda lute contra isso.
Roberto fechou os olhos por um instante, como se o peso daquilo tudo fosse mais do que ele podia carregar. Ela deu mais um passo. Me diz, Roberto. Por favor. Só a verdade. Só uma vez. Sua voz falhou. Foi você? O silêncio que pairou ali foi tão profundo que até a chuva pareceu parar para ouvir a resposta. Mas antes que ele pudesse dizer algo, Diego voltou para a sala com uma tigela enorme de sorvete e uma piada pronta na ponta da língua. Gente, olha o que achei. Sorvete de doce de leite. Ele falou alto demais, como sempre. Vocês estão numa, doutor, é isso? Roberto e Lívia deram um passo para trás automaticamente, quase em sincronia. A tensão se dissolveu como fumaça, mas apenas na superfície. Diego colocou a tigela na mesa e riu. Vocês dois parecem até ter visto um fantasma. Que foi? Lívia passou a mão no rosto rapidamente, tentando se recompor. Nada, amor. Estava só, conversando com Roberto sobre o evento. Ela sorriu de forma forçada. Roberto assentiu, apoiando a mentira silenciosa porque sabia que não havia saída ali que não machucasse alguém. Diego, satisfeito, se acomodou no sofá. Ah, tá. Bom, vem comer antes que derreta. Lívia se sentou ao lado dele. Diego colocou um braço em volta dela como sempre fazia, com conforto, com confiança, com amor. E Roberto assistia aquilo com o coração apertado, sabendo que aquele lugar não lhe pertencia. Mas então aconteceu algo que ele não esperava. Lívia, antes de olhar para a tigela de sorvete, levantou os olhos e encarou Roberto. Um olhar profundo, cheio de perguntas que ela não podia fazer em voz alta. Um olhar que dizia, eu sei, mesmo que ela não pudesse provar. Roberto entendeu. E isso doeu mais do que qualquer palavra. Os dias seguintes foram um tormento. Para Lívia, porque cada detalhe de Roberto parecia reacender um fragmento de memória. Para Roberto, porque fugir de Diego agora parecia trair a própria história dos dois. E para ambos, porque o destino parecia querer juntá-los apenas para deixá-los separados de uma forma ainda mais dolorosa. Lívia começou a observar tudo nele. O jeito de pronunciar o R arrastado. O hábito de bater os dedos na mesa quando pensava. A respiração calma e profunda antes de falar algo importante. Cada coisa se encaixava como um quebra-cabeça que ela já conhecia de cor. Só não tinha conseguido montar antes. Até que um dia, sozinha em casa, ela decidiu fazer algo que vinha evitando. Pegou o caderno onde anotava lembranças da época da cegueira. Sentou na cama. E começou a ler em voz alta. Ele dizia que eu não precisava ter medo da noite. Ele falava que eu merecia ver o mundo. Ele segurava minha mão como se eu fosse capaz de encontrar a direção sozinha. Ele sempre ia embora dizendo que um dia eu veria o azul. Ela fechou o caderno com as mãos tremendo. A campainha tocou. Quando ela abriu a porta, encontrou Roberto parado ali, molhado da chuva, as mãos dentro dos bolsos. O olhar carregado como se estivesse segurando o mundo inteiro nas costas. Roberto, ela disse, surpresa. Aconteceu alguma coisa? Ele respirou fundo. A gente precisa conversar. Ela abriu espaço para que ele entrasse. Ele caminhou devagar até o centro da sala, tirou o casaco molhado e ficou ali, parado, sem saber por onde começar. Eu não posso continuar fugindo, ele disse, olhando para o chão. E também não posso continuar aceitando que você viva com dúvidas que eu mesmo criei. Ela deu um passo para perto dele. Então finalmente, você vai me dizer? Ele levantou o rosto. E nos olhos dele, havia tudo. Dor, amor, renúncia, saudade. Sim, ele disse, com a voz firme. Eu vou te dizer a verdade. O coração dela acelerou. Lívia. Ele começou, com um nó na garganta. Aquele homem, o cara que ficou ao seu lado quando você não podia ver, que lia histórias, que descrevia as cores, que segurava sua mão quando você tremia. Ele fechou os olhos por um instante. Aquele homem, fui eu. Ela engasgou com o próprio ar. Não chorou de imediato. Não gritou. Não correu para abraçá-lo. Ela apenas levou as mãos à boca, tremendo. Eu sabia. Ela murmurou, a voz falhando. Eu sabia. Ele continuou. Eu não desapareci porque quis. A família te levou embora enquanto eu estava viajando. Quando voltei, você já não estava mais lá. Eu procurei. Por meses. Depois, quando descobri que você podia enxergar de novo, ele engoliu seco. Eu achei que você não precisava mais de mim. As lágrimas finalmente caíram. Ela deu 2 passos na direção dele.
Roberto, por quê? Porque você não me disse nada antes. Ele afastou o rosto, lutando para não desmoronar. Porque você está com o Diego. E ele é meu irmão de alma. Eu nunca poderia tirar isso de vocês. Ela ficou imóvel. A respiração pesada. Lívia percebeu naquele instante que, enquanto ela buscava respostas, Roberto buscava protegê-la. E proteger Diego. E proteger todo mundo, menos ele mesmo. Eu não quero causar dor para ninguém, disse ele, com a voz embargada. Toda vez que eu pensei em te contar a verdade, eu me lembrava do sorriso que você dá quando olha para ele. E eu sabia que, mesmo que doesse em mim, esse sorriso não é meu. É dele. Ela chorava abertamente agora. Roberto, você não pode carregar isso sozinho. Ele sorriu, um sorriso triste, bonito e doloroso ao mesmo tempo. Eu já carrego há 3 anos, Lívia. E, se for o que precisa para você ser feliz, eu posso carregar por mais. Ela levou a mão ao rosto, tentando conter o choro, mas era impossível. E você? Perguntou ela. Quem cuida do seu coração? Ele deu um passo para trás, como se aquela pergunta fosse perigosa demais. Não se preocupa comigo. Mas eu me preocupo. Ela insistiu, com lágrimas escorrendo. Porque você foi a única pessoa que acreditou em mim quando eu não acreditava em nada. E agora você acredita, disse ele, com a voz suave, mas firme. E isso já é mais do que suficiente para mim. Ela tentou se aproximar, mas Roberto deu mais um passo para trás, segurando o impulso de abraçá-la, de segurar o rosto dela entre as mãos, de dizer que ele também nunca a esqueceu. Mas ele não podia. Ele respirou fundo, limpou discretamente uma lágrima teimosa. Lívia, você merece viver esse amor lindo com o Diego. Ele te faz sorrir. Ele te vê. Ele te escolhe todos os dias. Ele hesitou. Eu sou só uma parte da sua história. Uma parte que te ajudou quando você precisava. E isso já me basta. Ela soluçou, levando as mãos ao peito. Mas, eu ainda sinto. Ele interrompeu antes que pudesse ouvir algo que destruiria a própria força. Não diz. Por favor. A voz dele tremeu. Não diz nada que te machuque. Nem que me machuque. Só, deixa eu guardar isso como algo bonito. Lívia caiu em silêncio, o rosto molhado de lágrimas. Eu queria, murmurou ela, queria ter te visto naquele tempo. Ele sorriu de novo, um sorriso quebrado. Você me viu do jeito mais bonito possível. Não precisava dos olhos. Você me viu com o coração. Eles ficaram ali, encarando um ao outro por longos segundos. 2 corações ligados por um passado impossível de apagar, mas separados por um presente impossível de ignorar. Então Roberto respirou fundo. Eu vou embora, disse ele. E quero que você fique bem. Quero que você viva tudo o que o destino colocou na sua frente. O Diego ama você. E você merece alguém que possa te amar sem precisar se esconder. Ela não tentou impedir, porque sabia que ele estava dizendo a verdade. E porque amá-lo significava deixá-lo partir. Ele deu as costas e caminhou até a porta. Antes de sair, olhou para trás uma última vez. Obrigado, disse ele, por finalmente me ver. E saiu, fechando a porta atrás de si como quem fecha um capítulo que nunca deixará de existir dentro do peito. Alguns dias depois, Lívia encontrou uma carta dentro de um envelope sem remetente, deixada discretamente na portaria do prédio. Ela abriu. A letra era de Roberto. Lívia, você foi luz num período em que eu nem sabia que precisava dela. Você me ensinou que coragem não é sobre enxergar o caminho, mas sobre caminhar mesmo quando tudo é escuro. Se algum dia a vida nos colocar frente a frente de novo, que seja como 2 pessoas que encontraram a felicidade, cada uma à sua maneira. Eu sempre vou torcer por você. Com carinho que não precisa de nome. R. As lágrimas caíram sem resistência. Na página de trás, apenas uma frase simples. O azul é o mar sem ondas. E eu espero que sua vida seja sempre azul. Lívia pressionou o papel contra o peito, e pela primeira vez em muito tempo, sorriu enquanto chorava. Cena final. Roberto, sozinho nas arquibancadas vazias de um estádio, olhando o horizonte enquanto o sol se põe. Ele fecha os olhos. O vento passa por ele como uma carícia suave. E ele sussurra. Seja feliz, Lívia. Depois se levanta, respira fundo e desce as escadas. Mais leve, mais calmo, sabendo que fez o que era certo, mesmo que não fosse o que o coração dele queria. A câmera se afasta, mostrando o estádio imenso e o pequeno homem lá embaixo, seguindo em frente.
E a narração final surge. Às vezes, amar é ficar. Às vezes, amar é lutar. Mas, às vezes, amar é saber partir. E torcer, de longe, para que o outro seja feliz.